Olá, seja bem-vinda mais uma vez a mais um episódio do Agora Elas. E hoje eu convidei uma pessoa que é o meu extremo oposto para conversar sobre um assunto que para mim é um grande desafio, mas que eu vejo nela um grande exemplo e que eu acho que tem sido a minha busca, talvez seja de alguma de vocês também. E talvez alguma de vocês esteja no meio do caminho entre eu e ela, talvez mais avançada ainda. E a verdade é que a gente... Qual que é o objetivo sempre? Vocês sabem. É a troca, é a gente abrir para discussão e entender o que a gente pode aprender com a experiência do outro. A grande busca, o grande desafio da minha vida, que é a leveza. Então vamos falar sobre leveza na vida hoje com a Érica. Muito obrigada por ter aceitado esse convite de vir conversar um pouquinho sobre isso. Eu amei, eu que agradeço. Amei estar aqui e vou adorar poder compartilhar um pouquinho sobre isso. Que bom. É um assunto que acho que pode ser bem profundo. Eu acho que é demais. É difícil ser leve, né? É difícil ser leve. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Mas antes, que hoje eu quero falar pouco e deixar você falar muito. Eu não sei se as pessoas têm, se vocês sabem disso. Eu acho que quase todo mundo sabe. Quem assistiu o episódio 0 sabe, né, que não é uma entrevista, é um bate-papo. Porque eu não tenho perfil, eu não dou conta de ficar calada só escutando a pessoa falar. Eu quero conversar junto. E como a proposta é uma conversa, é sempre assim. Mas hoje eu quero falar um pouquinho menos. Eu quero deixar você falar mais, porque o assunto é muito seu. Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse como você quiser, mas daquele jeito, sem falar do que você faz profissionalmente. Tá. Primeiro. Então, meu nome é Érica, tenho 43 anos, sou casada, tenho 2 filhos, o Luca de 13 anos e a Alice de 10 anos. E sou apaixonada por desenvolvimento pessoal. Então, é um tema que eu busco muito, leio muito, estudo muito, faço cursos. Estou sempre me aprimorando, que eu acredito que a nossa vida é resultado de quem a gente é. Então, a gente precisa se tornar a pessoa que a gente deseja ser, que a gente admira, que a gente quer estar junto, né? Então, eu busco ser essa pessoa. É isso que eu... Muito bom, muito bom. Érica, temos conceitos, pré-conceitos, temos ideias mesmo que não são... Como é que eu posso dizer? Que introjetamos ao longo da vida acerca do que vamos vendo, ouvindo. Tem teorias demais no mundo. Então, às vezes, a gente escolhe ir por um lado, aceita certas coisas. Difícil dizer o que é certo, o que é errado. Mas algumas delas são de que somos aquilo que somos criados para ser. O temperamento é aquele que nós nascemos com ele. Somos um produto do meio. Que mais? Nós reagimos e vivemos de acordo com o que fizeram com a gente. Então, tem um monte de coisas nesse sentido. Somos um produto das nossas crenças religiosas, relacionais, familiares e políticas. E eu queria entender um pouquinho de como você pensa isso. Partindo do princípio de que você se vê muito diferente de quem você era antes dessa busca toda que você mencionou. Sim, eu me vejo diferente. Assim, durante toda a vida, eu venho sendo diferente, sempre. Então, uma pessoa que me conheceu hoje e que me conheceu com 10 anos ou com 15 anos, pode ser que a essência seja a mesma. Mas vai observar essas mudanças. Eu entendo que assim, nós somos
programados, nós recebemos um programa. E esse programa, ele está onde? No nosso subconsciente. Então, de acordo com a física quântica, 95% do que a gente faz não é consciente, não é a mente consciente, é a mente subconsciente que está pré-programada, né? Que já está programada para fazer aquilo. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, nossa, vamos supor, um exemplo, eu não consigo emagrecer, mas ela conscientemente, ela quer emagrecer. Mas por que ela não consegue emagrecer? Porque ela está num programa, e o programa dela não é dela magra. É uma crença limitante que ela tem. Pode ser chamado de crença. Ela acredita que ela não pode emagrecer, que ela não consegue. Não, talvez ela até acredite que possa, mas ela não consegue. Por que que ela não consegue? Ela não consegue mudar os hábitos dela. Uhum. Os hábitos dela estão programados dentro daquilo que ela viveu. Então, você é programado quando você nasce, pelos seus pais, pela sua escola, pelos professores, pelos tios, pelo ambiente que você vive. Uhum. Então, você vai recebendo. Então, até 7 anos, você não tem filtros. Tudo que você recebe é verdade. Então, aquilo vai direto para o seu subconsciente. Você não pensa, será que é, será que não é? Não, é. Bom, então, isso, hoje em dia, né, na educação, as pessoas já estão tomando consciência e parando de falar para as crianças, nossa, que menino custoso, nossa senhora, assim, às vezes criticando, porque aquela crítica numa determinada idade vai ser absorvida como verdade. Entendi. E ele vai se enxergar daquela forma. E pode ser que ele seja aquilo depois e ele nem perceba por que ele se acha aquilo, mas, né, foi adquirido lá na infância. E aí você vai sendo programado durante a sua vida. Só que depois que você vira adulto, você não reprograma. Você continua com aquela programação que foram outras pessoas que colocaram em você. Uhum. E aí é a hora de você parar e pensar, quem eu quero ser? O que eu acho certo? O que eu não gosto? E reprogramar. Aí como que você reprograma, né? Criando novos caminhos neurais. Que os caminhos que você já faz são aqueles caminhos que estão mais fáceis, né, dentro de você. Então, você facilmente... vamos supor, se você... Fala a história do caminho para chegar no lugar, vai, da história do mato, fica mais fácil. Nós então, conversávamos ali. Quando você já faz alguma coisa, né? Você tem aquele hábito de fazer determinada coisa, faz de conta ir para academia. Todos os dias eu tenho um hábito de ir para academia. Então, isso é uma coisa fácil para mim, porque eu vou todo dia. Então, dentro do meu cérebro, eu tenho esse caminho aberto. A estrada está limpa. Não tenho dificuldade nenhuma. Vou para academia todos os dias. É um caminho neural que eu fiz. Aí, agora, mas o que eu quero agora? Eu quero não comer açúcar. Só que isso para mim é muito difícil, porque eu como açúcar também todos os dias. Igual eu vou pra academia, eu como açúcar. Aí eu vou ter que... Essa estrada do açúcar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar ela criar mato. Então, eu tenho que parar de comer açúcar. E tem que criar a nova estrada, que vai ser, não vou comer açúcar. Então, no lugar, vou beber água, vou comer alguma coisa saudável. E aí, eu vou criar um novo caminho. Só que eu tenho que repetir isso várias vezes. Eu tenho que ir nesse caminho várias vezes para ele se tornar um hábito. E aquele outro caminho que eu não quero mais, ele vai se fechar. Então, aí eu crio um novo caminho neural dentro de mim. Então, eu estou me programando. Uhum. E aí, a partir do momento que aquilo virou um hábito, é fácil para mim, de novo, né? Então, tudo pode ser fácil. Você só tem que entender como que você vai criar isso dentro de você. Uhum. E você tem que entender que não é a mente, porque a mente pode querer. A nossa mente pode querer. Eu quero comer saudável, mas aí eu vou lá, isso é gostoso, aí eu vou e como. Mesmo que você queira muito, você precisa entender que você não está sendo conduzida por você mesma. Você está sendo conduzida pelas suas crenças, pelo seu programa. E aí é a hora de escolher, né? Eu quero continuar. Então é uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Aí você falou a palavra-chave. Porque para tudo que a gente vai mudar na vida, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tomar uma decisão. Uhum. E essa decisão, ela tem que ser uma decisão clara. Eu tenho que ter ela internalizada. Então, é isso que eu quero. E se uma pessoa toma uma decisão de verdade, nada impede ela.
Ela vai chegar lá, ela vai conseguir. E a partir do momento que eu tomei uma decisão, que eu tenho claro o que eu quero, aí eu vou para a segunda etapa, que é a compreensão. Então, eu preciso compreender quais os caminhos que vão me ajudar a levar para aquela decisão que eu tomei. Então, isso vai me dar uma precisão de como chegar lá. E o terceiro momento é criar uma rotina inteligente, uma rotina que me leve para aquela decisão. Então, se eu fizer todos os dias determinada coisa, eu vou chegar. Pode demorar, mas uma hora eu chego lá, naquele lugar que eu decidi chegar. Tá, tentando colocar assim de forma, sei lá, de forma prática. Se eu tenho, aí eu vou falar de mim, quer ver? Um hábito que eu tenho. Eu como doce todos os dias antes de dormir, todos os dias, todos. E aí, se eu decido que eu não quero mais comer doce, ou pelo menos não nesse horário, que seja. Então, para facilitar, que seria esse terceiro passo aí, eu deveria criar um novo hábito, alguma outra coisa, substituir por alguma outra coisa que também me proporcione certo prazer para que fique um pouco mais fácil e substituir por esse hábito, talvez. E você tem que... Por exemplo, se eu gosto de ler, nesse horário que eu estaria comendo um doce, eu leio. É uma estratégia. Porque assim, quando você tá nesse lugar, né? Eu como doce todos os dias. O que você enxerga nesse comer doce todos os dias? Você enxerga o prazer. Para você parar de comer esses doces todos os dias, você tem que ver esse prazer em outra coisa. Então, e você tem que associar esse comer doce em uma dor. Porque nós somos movidos por prazer e dor. Então, vou pegar aquele vestido que tem um tempão que eu não consigo vestir, vou deixar pendurado. Eu vou pendurar todos os dias, assim, ó. Lá no lugar onde eu passo para comer o doce toda noite. Isso. Aí eu penduro o vestido lá, vou olhar pro vestido e falar, não vou comer esse doce hoje, não. Isso. Não vai me permitir usar esse vestido. Assim, é como se a gente colocasse dentro da gente algo que associasse esse doce a uma coisa ruim. Né? Então, vamos supor, nossa, açúcar... açúcar eu tenho a qualquer momento, então agora eu decido não comer açúcar porque eu quero entrar nesse vestido. Qualquer momento que eu quiser eu posso comer esse açúcar, então não vai ser agora, porque primeiro eu quero entrar nesse vestido. Essa coisa também do hábito, do costume, do sempre foi assim, do sempre fiz assim, não mandar na nossa vida. E, né, o poder da escolha mesmo, né? É exercer o poder da escolha. E assim, a gente não percebe, mas grande parte da nossa vida a gente não está decidindo. E tem uma frase que para mim fez tanto sentido, que é assim, os resultados não mentem. Então, às vezes, você fala, eu sei tudo disso. Isso aqui, não, isso aqui eu já li tudo, já sei tudo sobre isso. Tá bom, cadê seu resultado? Não tem. Então, você não sabe. Tem alguma coisa ali que você não sabe. Ou você não internalizou. Alguma coisa está errada. O resultado não mente. Agora, se você tem resultado, então, realmente, então você sabe. E assim, teoria é muito legal até certo ponto, né? Precisa, de fato, de prática. Né? Para a maioria das coisas, acho que para tudo, quanto mais teoria você tem aliada à prática, melhores os seus resultados. Porém... a teoria pura, ela é mais pobre. Se tivesse que escolher, seria a prática pura. Eu penso, isso é minha opinião, tá? Considerando que você vê muita sabedoria em gente extremamente simples, né? Sabedoria da vida mesmo. E você vê um monte de gente dando aula em faculdades, em universidades, dando consultoria, falando na internet. Por exemplo, sei lá, trazendo do meu outro universo para cá, assim, gente falando sobre gestão, falando sobre empresa, falando sobre gestão de pessoas sem nunca ter gerido nada. Na teoria é lindo, mas bota um umbigo no balcão, vai entender como é que funciona no dia a dia. Aquilo, né? Sabe, essa coisa do construa um negócio, um milionário, blá, blá. Você construiu? Exatamente. Você construiu um negócio? Você sabe como é que faz? Sabe quais são os gargalos?
sabe, de fato que funciona e o que não. E que cada cenário é um e cada realidade é uma. Então, é isso. Mas eu acho as suas ideias muito, muito, muito interessantes. Mas tentando levar um pouco também para outro lado, eu preciso conseguir explorar tudo que eu quero de você. E aí, essa coisa da leveza para lidar com a vida mesmo. Quando eu te perguntei se você se via muito diferente, não só a diferença que todo mundo tem, óbvio, né? E a gente fala sempre, inclusive aqui, muito sobre isso, sobre o quanto quem nos conheceu poucos anos atrás, ou muitos anos atrás, não nos conhece de jeito nenhum, porque nós estamos em constante evolução, sobretudo quem quer, né? Em constante mudança. Nem sempre é evolução, né? Tem gente que muda para pior. Mas, vou usar uma coisa que eu sempre falo com você, que eu falo com o seu marido. É uma coisa muito interessante, assim, por um tempo eu convivi mais com ele do que com você, e tem essa coisa de eu sempre falar para ele assim, cara, você é um dos homens mais bem casados que eu conheço, se não o mais. E ele tem que assistir isso aqui para escutar isso. Mas ele escuta isso de mim direto, não é possível, não deu para ele esquecer, não. E eu falo sempre isso para ele, eu falo, você é muito bem casado, porque de verdade, né? Eu já te falei isso, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher realizadora, você é uma excelente profissional, reconhecidamente boa profissional, você é uma ótima mãe, você é uma pessoa muito tranquila, muito querida em todos os lugares. Isso é muito raro, né? E além de tudo, é uma pessoa extremamente calma, sábia, prudente. E aí eu falo para ele, você tem noção de que você tem que andar de joelhos? Você tem noção? Além de tudo, ela é linda. Mas a resposta dele, para mim, é a coisa mais legal de tudo. Que todas as vezes que eu falo isso para ele, ele fala assim, é verdade, é verdade. Mas uma vez ele me falou assim, sabe o que é? É que é muito fácil viver com ela. É muito bom viver com ela, é muito fácil viver com ela. Então, essa leveza que você tanto buscou, que encontrou e que desenvolve, né, ao longo do tempo, ela contamina, né? Claro que principal e mais diretamente, o seu ambiente familiar, mas a gente percebe. Onde você chega, assim, parece que traz uma paz. Não dá nem... depois, quando a gente contar o que você faz profissionalmente, assim, dá nem para entender. Mexendo com determinado tipo de coisa, meu Deus do céu, é para estar todo mundo arrancando os cabelos e ela tá plena. Então, eu acho muito legal isso. Bom, então, voltando para quem eu era, né? Uhum. Eu sempre fui uma pessoa tranquila, mas eu era, assim, eu me vejo hoje olhando para trás, né? Aquela pessoa que queria agradar todo mundo, que queria falar sim para todo mundo. Então, na escola, você fala assim, faz trabalho comigo? Eu faço. Aí, você faz trabalho comigo? Faço. Eu marcava com todo mundo de fazer trabalho, porque eu não conseguia falar que não ia fazer com a pessoa. Uhum. Essa era eu. Então, eu tive que desenvolver, até hoje eu desenvolvo, esse poder, que é o poder de dizer não. Porque a gente precisa, às vezes, falar não para os outros para falar o sim para a gente. Sim. E é muito do que eu acredito. Eu acredito assim, aquela coisa do avião, né? Primeiro você põe a máscara em você. Então, eu vejo assim, é comum, principalmente nas mulheres, né? Cuidarem do mundo inteiro. Cuida do marido, cuida do filho, cuida da casa, cuida do... E quando ela se vê, ela não se reconhece. Ela não sabe o que ela gosta, ela não faz nada de divertido para ela. A diversão dela é o outro estar feliz e é ela. Aí, ela está sendo a melhor versão dela para a família dela? Não tá. De jeito nenhum. Ela tá amargurada, ela tá triste, ela tá indisposta, ela tá cansada. Ela não tá. Ela não está sendo a sua melhor versão. Ela não está sendo a melhor mãe que ela poderia ser, porque para ela ser uma mãe boa, ela tem que ser feliz. O filho dela tem que olhar para ela e falar assim, nossa, eu quero ser feliz igual a minha mãe. Né? Eu tenho que admirar.
Como tudo. Como tudo. O exemplo arrasta muito mais do que o discurso, né? Muito mais. Até tem um exemplo que eu acho interessante, porque lá em casa eu como super saudável. E os meus filhos, não. Comem tudo errado. Não durante a semana, eu tento que não. Mas eles não comem salada, não comem verdura. É triste, mas é a realidade. E final de semana com besteira, chocolate, charará, tudo, né? E aí, de repente, o meu filho mais velho parou de comer doce. E eu fiquei muito chocada. Eu pensei, por que? Da onde? Porque na cabeça dele, ele queria crescer. E ele pensou, vou parar de comer doce, que o doce me atrapalha a crescer. E parou. E eu vi naquilo, assim, um exemplo. Eu falei, gente, eu achava que nada... Porque eu sempre falo assim, ninguém faz nada que eu faço. Todo mundo faz tudo ao contrário. Todo mundo fala assim, nossa, você é exemplo? Não é exemplo nada, tá tudo... Né? Mas, no fundo, tem uma sementinha plantada. Então, no momento que ele quis, ele conseguiu. Mas o mais legal é a lógica. É ele pensar o seguinte, ele podia não seguir, mas ele entendeu o ensinamento. Ele compreendeu que isso era melhor e qual era o objetivo com isso, por trás disso. Então, no dia que ele decidiu que ele queria também chegar ali, que o objetivo dele era uma questão que envolvia mais saúde, né? Que se ele quer crescer mais, ele precisa ter um corpo mais saudável. E que é isso que você faz e por que você faz. Pois espera aí, então agora eu quero fazer como a minha mãe faz. Então, às vezes, a gente pensa que ninguém tá vendo, que ninguém tá olhando, mas tá. A gente pensa que o que você tá fazendo não tá valendo nada, mas tá. E aí tá o segredo, assim, você se desenvolver, você não tá desenvolvendo só você. Você está desenvolvendo todo mundo ao seu redor. Exatamente. Quando você cresce, não é só você que cresce. É todo mundo em volta cresce. Um conhecimento que você adquire e coloca em prática, aquilo vai englobando todo mundo. Às vezes, família, de repente, amigos. Então, o que você faz para você não é egoísta. Você faz para o mundo. Porque nós somos um microcosmo do macrocosmo. Então, isso. Cada um fizer por si, está fazendo por muita gente. Porque isso vai se expandindo. É verdade. Tem duas coisas dessas. Eu não sei de quem são as frases, mas essas coisas que a gente vê em rede social aí. Uma delas que eu achei muito interessante, eu fico às vezes com algumas ideias que eu acho muito interessantes, e uma delas cuide-se, você é o contato de emergência do seu filho. Sabe? Poxa, é mesmo? Né? Às vezes a pessoa está se matando, ela não come, ela não dorme, ela cede o tempo todo, ela não, sobretudo, ela não busca saúde física, nem muito menos mental. E aí? Aí a coisa da máscara de oxigênio que você disse, que é perfeita, é a mesma ideia. E porque nós mulheres, as que são mães, a gente tem muito isso, né? De preocupar o que eu estou fazendo, em que eu estou me tornando, ou no que o dia a dia está contribuindo para que a vida do meu filho seja melhor e mais fácil. E a outra ideia você diz que morreria pelo seu filho, e você provavelmente morreria, mas você viveria por ele. Essa é pesada, né? Forte, né? E aí para outras filho, coisas, né? Sabe? Aquela coisa assim de... Beleza, eu preciso... Sei lá, eu preciso para... Alguém tem um vício complicado, sei lá, fuma, né? E quer parar de fumar, precisa parar de fumar, entende que precisa, que faz mal e tal. Quanto tempo você quer ficar por aqui? Se você quer estar, você fala isso o tempo todo. Eu quero ver meu filho crescer, eu quero ver meu filho formar, eu quero acompanhar, eu quero estar. Você viveria por ele? Você trocaria algumas coisas que são suas para estar mais tempo em melhores condições? Eu acho isso muito legal. É uma pergunta que cada um tem que se fazer. Então, isso que você colocou ilustra muito essas ideias que eu tenho acerca disso. Uma coisa que a minha terapeuta fala muito filho não precisa de mãe. E aí falando, por exemplo, porque o divórcio é uma grande dor, né? E quando isso acontece, a gente fica mal pelo filho, sobretudo. E aí ela fala uma coisa que é muito interessante. Filho não precisa de mãe casada, filho precisa de mãe viva. E quando ela fala viva, e aí a gente
tira isso só do âmbito da maternidade, né? Do estar colocando em todos os ambientes e todos os tipos de relação, como você colocou. Estar viva não é só respirar e andar e sobreviver. Tem uma diferença muito grande entre estar sobrevivendo e vivendo. Sim. E assim, tudo vai de um lugar de autoanálise. Você sempre se olhar, se observar, enxergar quem você está sendo, as reações que você está tendo, né? Como que você está se comportando em determinada situação. E se você está feliz com aquilo, se é daquele jeito mesmo que você quer fazer, ou se você pode fazer melhor. Uhum. E se a gente tiver o hábito de fazer isso todos os dias, imagina como a gente se transforma. Eu mesma tento fazer isso, né? Então, um dia, com a minha filha, eu fui bem agressiva. E aí, depois eu pensei, gente, por que eu falei desse jeito? Pra quê? Não precisava, né? Ser agressiva, bruta, desnecessário. Aí, no outro dia, a situação se repete. E aí eu pensei, o que o amor responderia? O que o amor faria? A minha reação foi outra. E aí a Liz brava, e aí eu falei, mamãe te ama, viu, Liz? Mamãe te ama muito, mamãe tá aqui. O que você precisar, mamãe tá aqui. E aí ela, mamãe também te ama. E aí mudou. Tipo assim, o negócio que tava tudo assim, ficou assim. Então, tudo é sobre a gente, nada é sobre o outro. Uhum. A mulher, ela é o cerne da casa. Ela é o pilar. Uhum. E aí você... E tudo fora é o espelho. E aí você tem que ver o que está sendo refletido. Para você entender como está seu interior, como está dentro de você. Porque você não vai conseguir mudar fora. Você só consegue mudar dentro. Mas quando você muda dentro, o externo se reorganiza para se adequar àquela sua transformação. Então, quando a gente fica achando muito defeito no filho, nossa senhora, não é isso, não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo. Para, olha para si. Não olha para o defeito do filho, não. Olha para você mesma. Porque é fácil você ver ali a bagagem do outro, a pedra do outro, o cisco do outro, mas em você é difícil. Isso é olhar. Tão difícil, é difícil mesmo. É muito difícil. E quando você começa a olhar para você, você começa a se transformar, o filho começa a se transformar. E você pensa, gente, estava em mim. E isso, essa relação entre pais e filhos é sabido, né? É conhecido de muita gente que é muito mais difícil você lidar com aquele filho que parece muito com você, mais do que com os outros. Por quê? Porque se ele é muito parecido com você, ele provavelmente tem grande parte dos seus defeitos que você já detesta em si, ver no outro é pior ainda, porque é conviver com isso duplamente. Isso acontece comigo, muito. Um dos meus filhos parece muito mais comigo, com os meus defeitos. Tem algumas das minhas qualidades e tem os defeitos próprios e tem as qualidades próprias que não tem nada a ver comigo. Mas o relacionamento é mais difícil. E eu tendo a falar exatamente isso que você falou. Eu falo com muita frequência. Isso é muito difícil, não fazer. Mas você me deixa irritada demais. Mas você faz isso e me provoca. Mas você, sim, a pessoa faz, muitas vezes. Mas a reação, a forma como eu me sinto e a minha reação não são responsabilidade do outro nunca, né? São sempre não tem nada a ver. É bom demais a gente jogar para o outro e não precisar pensar nisso. Muito. Mas precisa. E o desafio, um dos desafios da vida é você entender que é tudo sobre você. Uhum. E quando você fala, você fez isso, vamos supor, para me irritar, aí você peraí, eu me irritei com isso que você fez. Você tem que mudar. A pessoa fez, isso é dela. Mas eu me irritar é meu. Né? E quanto poder a gente dá para os outros, né? Exato. Sobre a nossa própria vida. E aí, isso para tudo. Para quem tem uma dependência emocional, para quem fica feliz demais porque o outro fez isso e aquilo. Eu acho que isso também é preocupante, sabe? Assim, a minha alegria vem demais do outro.
Essa dependência emocional, eu acho realmente ela é um problema. Sim. Porque, assim, a gente tem que pensar que nós somos autossuficientes. Cada um é autossuficiente. Então, eu sou responsável por tudo que me acontece. Uhum. Eu sou responsável por tudo que está ao meu redor, pela minha vida. Sou eu responsável. Então, eu não posso falar que eu caí porque o fulano pôs o pé. Não. Eu quebrei a perna porque não sei quem limpou o chão. Não. Não é assim. A vida não funciona assim. Porque aí você é a vítima. E vítima não tem nenhum poder. Vítima só sofre as consequências. Uhum. E aí a gente não quer ser vítima, né? A gente quer ser criador da nossa realidade. Eu falo isso todo dia para vocês. Você é quem? Você é vítima ou criador da sua realidade? Por quê? Porque a vítima só vai sofrer. Você quer ser vítima? Você vai ficar aí, sofrendo. Cada um vai vir aqui e vai te dar um tapa. Mas se você decide, não, eu sou responsável. Aí a figura muda. Aí o poder está com você. Tudo depende de mim, não depende de ninguém. E para tudo na vida. E aí, por isso que, assim, eu sempre falo... Eu vou dar um exemplo, vamos supor. Porque a gente quer sempre colocar a culpa em alguém. Porque, né, facilita. Mas você nunca quer tomar a responsabilidade para si. Mas é cultural isso também, né? É natural, a gente... É natural. Então, mas é natural, mas não é bom, né? Não, é ruim. Não, é que nem sempre... Eu penso que algumas pessoas que ainda não trilharam muito, nem começaram a buscar muito autoconhecimento, elas eventualmente nunca pensaram sobre isso, não têm essa noção. Então, mas isso não é problema. Mas porque eu preciso ter, né? Não, mas eu preciso tomar conta da minha realidade, sim, né? Sim. Do que eu sou. Então, se uma pessoa vier e gritar comigo, eu tenho que entender que a culpa não é a pessoa. Tira a pessoa. Tira a personalidade. O grito. Peraí, por que eu estou recebendo esse grito? O que eu estou vibrando para atrair esse tipo de situação na minha vida? O que eu estou tolerando? Será que eu não deveria, talvez, me posicionar? Será que eu não deveria, então, ter saído antes? Não é que você precisa gritar de volta, porque se você gritar de volta, você vai estar no mesmo nível de quem gritou. Mas você precisa entender qual é a sua responsabilidade naquele grito. Você pode, eventualmente, não ser responsável, não ter, às vezes, feito algo para que o outro gritasse com você, mas você é responsável pela sua reação. Sim, e pelo se vai ter um próximo grito ou não. Exatamente. Então, é sempre sobre a gente. E quando a gente pensa assim, tudo muda. Tudo muda. Porque a gente quer mudar o outro o tempo inteiro. Quer mudar o marido, quer mudar o filho, eu quero mudar o mundo inteiro. Mas peraí, ninguém tem que mudar. Só eu preciso mudar. Todo mundo é do jeito que é. Cada um está aqui trilhando a sua vida, com os seus sonhos, com suas dificuldades, né? com as coisas boas. Cada um está no seu caminho. Eu não tenho que interferir no caminho de ninguém. Nos seus relacionamentos mais íntimos, e daí, sei lá, família direta, e aí eu não coloco só marido e filhos, mas sim, principalmente, mas também pai, mãe, irmãos, sócios. Você percebe que esse jeito de agir, essa coisa de assumir a responsabilidade, de começar a narrar os fatos para resolver uma determinada situação. Olha, eu fiz assim, então aconteceu isso, nós precisamos resolver. Você acha que isso, de certa forma, contamina os outros e eles começam também, ou começam também a pensar, peraí, nossa, que vergonha, se ela assume, então eu também preciso assumir. Você nota que as pessoas vão caminhando nesse sentido também ou não? Naturalmente, não? Não, eu acho que pode sim contaminar. Assim, talvez eu não consiga observar tanto isso, porque assim... A questão... não tem que ter resposta para tudo, né? Às vezes nunca observou e pronto, tá tudo certo. Foi só uma curiosidade. Você assumir para o outro. A questão não é essa. A questão é, por exemplo, que nem sempre o outro percebe que você assume. Então, é isso. Assim, é no sentido... Não é de, é minha culpa. Não foi nesse sentido que eu quis dizer. Foi assim, de você se posicionar como sujeito das coisas, se você acha que os outros também, os que convivem diretamente com você, eles começam ou não.
Eu acho que sim, mas é uma decisão muito particular. Sim, com certeza. De uma forma muito ousada de ver a vida. Tudo pode ser um problemão e pode ser nada. E eu escolho sempre ver tudo como pequeno. Entendeu? Uhum. Eu sempre acho pequeno, sempre, porque eu sempre penso, gente, a gente pode resolver, né? Então, se você fica preso ali no problema, você fica num lugar que você não consegue ver solução. Porque você está naquele meio, né? Você está dentro daquilo. Então, se você consegue sair daquilo, sair daquele sentimento de problema, é mais fácil da solução chegar até você. Concordo. E aí tá a busca do bem-estar. Diariamente, a todo momento, buscar sentir bem-estar. Estar bem em qualquer situação. Então, mesmo que tá lá numa situação de casa, né? Os filhos brigando. Às vezes a gente entra naquele nervo do filho, acabou. Você não vai conseguir fazer com que aquilo acabe com tranquilidade. Né? Vai ser mais uma naquela vibração de nervo, de raiva e tal. Mas se você se eleva, você vê ali a briga acontecendo, mas aí você, com tranquilidade, com calma, sem tirar partido, entender que tem uma solução, a gente vai resolver. Assim, para mim, na minha vida, é um grande desafio briga de irmãos. Porque eu não queria que acontecesse, mas acontece. E muito. E aí, o meu desafio é que briguem menos, né? Que convivam melhor e tal. Então, isso eu tento fazer muito. Em casa, principalmente, assim, tudo que acontece, eu nunca enfatizo aquilo que aconteceu. Eu sempre enfatizo a solução. Então, caiu lá, ontem caiu o macarrão inteiro da Alice, que ela ia comer. Ela pegou, pôs na pontinha e poste, caiu no chão. Aí não tinha mais. Aí eu falei, calma, vamos resolver. Macarrão. Vamos limpar, vou lá no Grab to Go, compro outro. E a gente faz aqui rapidinho, dá tudo certo. Para focar na solução, para a pessoa não ficar ali naquele, deixou cair, tá vendo? Não presta atenção. Não, que não adianta nada. Você acha que tá ensinando? E você acha que o filho tá absorvendo e aprendendo? Não tá, né? Então, assim... Eu faço as duas coisas, tá? Eu tem momento que assim... E depois eu vou lá, o Grab to Go, chiando, volto chiando. Eu comprei o macarrão, falo aqui, pronto. Mas eu vou, tá vendo? Se não tivesse colocado... Eu faço as duas coisas, é muito feio. E aí, só que a gente precisa se perceber. Sim. Né? A gente faz mesmo, o tempo inteiro. É isso, autoanálise. Olhar e falar, não, vou fazer diferente agora. Fazer um exercício de silêncio na hora que eu ficar brava. Vou respirar. E como a gente lida com isso, é a forma com que os nossos filhos estão nos observando, vão aprender a lidar. Sim. Né? E aí, se a gente consegue lidar com as situações traumáticas e ruins ali, daquele momento, com calma, com tranquilidade, talvez a gente consiga passar isso para quem está do nosso lado. Também, né? Mas só que isso também, eu sei que depende de como a pessoa está se sentindo, de toda a carga que ela tem ali naquele dia, naquela semana, né? Tem tantas coisas. Por isso que é tão importante a gente aprender a silenciar a mente, aprender a ter um momento para tranquilizar, para respirar. Nosso corpo está sempre tenso, tá tudo tenso, o rosto tenso, tudo tenso. E a gente não para, a gente dorme. Mas dormir não é relaxar. Então, esse momento, que é o momento que eu falo que é da meditação, mas pode ser, né, um momento de tranquilidade, relaxamento, quem não gosta de meditar. Mas meditar é simplesmente você se acalmar, relaxar seu corpo, entrar em contato com você mesmo, sem nenhuma interferência. E ali você entra para o seu centro. E você, no seu centro, você consegue tudo. Você consegue resolver tudo, você consegue enxergar tudo diferente. Porque a vida é sobre como você enxerga ela. E não sobre como ela realmente é. Porque ela é de milhões de formas diferentes. Moldável, né? Então, a pessoa pode chegar numa cidade e falar, nossa, tudo de bom, amei. A mesma pessoa chega na mesma cidade e fala, nossa, achei horrível, achei sujo. O que mudou? A cidade está ali, está tudo igual. Mudou como você está enxergando. O Samiraj fala muito sobre isso e eu acho interessante ele contando quando ele mudou para Brasília, que as pessoas reclamam muito da vida em Brasília, isso, aquilo. E ele chegou em Brasília e falou, então, agora é Brasília,
nossa, Brasília é o melhor lugar do mundo. E que o lugar que eu moro tem que ser o melhor lugar do mundo e eu vou procurar em Brasília ou em qualquer lugar que seja, o que aqui tem de melhor. Eu vou fazer o que tem de melhor, eu vou procurar o que eu gosto de fazer e eu já chego com essa cabeça. Nossa, é o melhor lugar do mundo, eu vou ser feliz aqui, eu vou construir um monte de coisas e blá, blá. Sabe? É sobre decisão mesmo. Sobre decisão. E beleza, até essa parte aqui não tá legal, como é que eu posso transformar isso aqui num ambiente bacana? E muito sobre foco. O que você consegue, você decide focar. Então, a gente está num país que está com uma situação política, né, desagradável. E você precisa focar nisso. Ou você pode focar no que eu vou fazer. Né? O que eu vou transformar, eu vou contratar pessoas, eu vou trabalhar, fazer o meu melhor no meu trabalho, porque eu estou prosperando, e eu prosperando, um monte de gente vai prosperar junto. E se todo mundo focar nisso, e tirar o foco aqui dessa situação desagradável, você só deixa pra lá. Ai, mas isso vai me impactar. Se você ficar olhando para aí, vai. Mas não olha para onde você quer. O nosso foco, intenção, tem que ser sempre para onde a gente quer. Tirar o olhar de onde a gente não quer. Não significa você fingir que aquilo não existe. Não é isso. Você pode saber que existe. Mas você não precisa ter conhecimento de todos os detalhes. Você não precisa entrar nesse mundo negro e ficar brava, nervosa. Porque isso vai impactar na sua vida. Porque o seu sentimento vai impactar na sua vida. Se você está brava, se você está nervosa, se você está revoltada, a sua vibração está lá embaixo. Tem uma escala de vibração, de sentimentos, chama escala de rankings. Então, tem a raiva, o medo, a vergonha, tá tudo aqui embaixo. Aí, lá em cima vem alegria, paz, amor, tudo lá em cima. Então, a gente tem que estar lá em cima. Aí, pra gente estar lá em cima, o que eu preciso fazer? Preciso me nutrir de coisas boas. Não só alimento, né? A nutrição, ela vem do que você lê, do que você assiste. E, às vezes, você vai precisar tirar algumas coisas da sua vida. Talvez você vai precisar tirar o jornal. Talvez você vai precisar tirar as notícias. Ai, mas eu preciso de notícia para o seu trabalho. Precisa para quê? Para conversar com as pessoas. Eu não sei de notícia nenhuma, eu converso com todo mundo. E eu tenho muito assunto. Então, assim, a gente precisa focar nas coisas boas, para a gente fazer as coisas boas crescerem. No caso do cenário, assim, por exemplo, o meu trabalho exige que eu fale de política, que eu fale de economia. Eu preciso entender o que está acontecendo. Mas, nesse caso, por exemplo, que você citou um exemplo muito bom, que é esse da polarização, dessa loucura, né? Do endeusamento desse ou daquele, né? Se tratando de Brasil, são dois lados e eu endeuso um ou outro. E eu sou cego acerca de todo o resto. E se fulano falou amém, e acabou. Então, assim, o que eu procuro e procuro falar com as pessoas. Inclusive, falava de questão de julgamento hoje com os meus meninos no carro, porque estava falando notícia no carro. E eu falando, vocês entendem que é sobre processo? É sobre lei e processo que eu estou falando com vocês. Porque o sujeito A, Deus me livre, e o sujeito B também. Os sujeitos em si, o que eles são como, o que eles foram como líderes, o que eles são como líderes, não me representa. A questão é, a gente precisa ter senso crítico para olhar para a situação e analisar a situação de forma correta, coerente, justa. As pessoas estão tão malucas que elas estão comemorando mortes gravíssimas, coisas bizarras, absurdas, porque o outro pensa diferente de mim. Eu vou comemorar a morte dele. Isso é um adoecimento, assim, Mas por que vem isso? Vem do envolvimento. E é isso que eu estou colocando aqui. A gente não precisa se envolver. Isso, não precisa vestir aquilo. Não precisa. Você não precisa ter opinião sobre tudo. Nem um pouco. E você não precisa, às vezes você vai ter opinião, mas você não precisa necessariamente escolher um lado. Não. Aqui eu concordo com isso, aqui eu concordo com aquilo. E você não precisa escolher rótulos. um lado. Exatamente. É isso.
E aí, se você não se envolve, se você não rotula, né? Se você fica, tipo, acima disso tudo. Então, as coisas estão acontecendo? Estão. Mas eu não sou política, eu não sou deputada, eu não sou prefeita, eu não sou nada disso. Uhum. Eu não trabalho lá na política. Então, para que eu preciso estar aqui envolvida com isso? Eu não preciso. Eu preciso estar envolvida aqui. Nesse lugar aqui, nessas outras coisas. Isso aqui é importante para mim. Então, eu vou olhar para onde é importante, para onde que eu quero que cresça na minha vida. Porque senão eu vou gastar a minha energia com um negócio que vai fazer o quê? Entendeu? E quanto mais a gente se envolve, mais a gente alimenta isso aqui. Isso não precisa ser alimentado. Isso tem que ser abafado. A gente tem que alimentar outras coisas. É por isso que eu estou falando assim, onde a gente foca, cresce. Onde você põe sua intenção e foco, aquilo vai crescer. Então, o que eu quero que cresça? Eu quero que cresça isso, eu não quero. Então, vou focar aqui, vou olhar para cá. As pessoas que ligam muito, que se importam muito com a opinião alheia, as que pautam a sua vida muito pelo que os outros vão achar, tem um pouco mais de dificuldade no dia a dia, assim, né, com a vida, porque as pessoas vão achar sempre. E elas, normalmente, é do ser humano, assim, é da nossa raiz. Sei lá, do mal que tem dentro de nós mesmo, sabe? Da comparação que para eu me sentir bem, o outro precisa estar um pouco menor que eu, pior que eu. Se a gente não prestar atenção, a gente lida assim, né? Depois de muito caminhar, você vai deixando de ser assim. E deixa mesmo, assim. Eu sou um case de que isso de fato acontece. Mas você vê que a maioria das pessoas, elas abrem muito a boca para criticar, para apontar, para observar, para botar o pé para o outro cair mesmo e para ficar feliz com a derrota do outro. Então, a boca está sempre ali para criticar, falar. Mas para elogiar, não. E aí, quem depende disso, quem se coloca dependente do que vem de fora, está ferrado. Tá ferrado. A crítica, uma vez eu ouvi uma frase assim, as pessoas mais críticas guardam as piores críticas para elas mesmas. Então, geralmente, as pessoas que criticam muito, elas se criticam muito também. E é muito duro isso. Sim. Muito duro. E assim, eu sou o tipo de pessoa que procuro não estar presente quando existe críticas, entendeu? Assim, principalmente negativas. Porque é uma decisão mesmo. Não é uma coisa que eu gosto. Eu não acho bom. Não importa se é uma pessoa que eu não conheço. Não importa se é um ladrão, se é uma pessoa pública. Não é isso. Então, assim, comentar... a gente... Porque, assim, por isso que eu tô falando assim, tudo é uma questão de escolha, né? Tudo é uma questão de decisão. Então, se você decide onde que você quer ver, onde que você quer focar, para onde você quer ir, você não vê mais essas coisas. Você não tem tempo mais para isso. Você não vai gastar sua energia com isso. Só que aí, o que acontece? Acontece que tudo que chega até você, essas coisas não chegam mais. Então... críticas não chegam mais. Pode existir? Pode, mas eu não vejo. Isso é como fofoca, né? Quando a pessoa gosta muito, anda num meio em que as pessoas fazem muita fofoca e a fofoca chega nela e bate, não encontra eco, a fofoca vai deixando de chegar, de fato. Né? Quando, por exemplo, se eu gosto muito de fofoca, eu chego para você e eu te conto uma vez e você não demonstra interesse, nem dá continuidade ao assunto. Talvez eu te leve mais uma vez, mais duas vezes, mas para quê? Assim, nossa, eu fico constrangida porque você não está dando assunto para isso, então não vou levar mais. A questão da crítica, para quem não a recebe, não lida com ela, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa mesmo. Se a gente deixa de escutar, ela chega pouco. Ela não quer dizer que as pessoas não vão falar, elas vão, mas vai chegar a você muito menos e vai te impactar menos. E é isso que é interessante da vida. Você decide a vida que você quer viver. A partir das mínimas coisas. Então, por isso que às vezes a pessoa fala assim, mas todo mundo chega falando mal do governo para mim, mas para mim não chega. Porque não é um assunto que eu converso também, entendeu? Então, assim, a gente vai direcionando. Filmes, até filme. Eu não gosto de ver filme triste, eu não gosto de ver filme que o povo fica matando. Eu não gosto, porque eu me sinto mal, eu fico triste com aquilo. Às vezes me impacta. E aí eu não quero sentir aquilo.
Pode ser ridículo, mas é a verdade. Não é ridículo, eu estava pensando aqui enquanto você falava antes do que a gente consome, o que a gente ouve, o que a gente assiste. E eu estava te falando que eu tenho dificuldade de ser leve. Falei isso muito antes, enquanto você falava, sabe o que me veio à mente? Eu não tenho muito tempo de assistir coisas, né? Mas o que eu assisto, e aí eu tô falando de filmes e séries, tá? Não tô falando de podcast, essas coisas, que aí o conteúdo é outro. De livros também o conteúdo é outro. Mas em termos de filmes e séries, eu só assisto coisas sobre crimes. Só. Pois é, fiquei pensando se isso tem alguma coisa a ver. Com certeza. Meu Deus. Você está alimentando o seu subconsciente com todas as histórias existentes. Porque investigação criminal o tempo inteiro, eu adoro. Vamos supor, existem assaltos? Existem crimes? Existem várias coisas horrendas acontecendo? Existem. Mas existem um monte de coisas maravilhosas? Sim. Existem, né? E aí, se eu fico sabendo de todos os assaltos que tem na cidade, de todos os crimes que tem na cidade, de todas as pessoas que fizeram falcatruas, de todas as coisas ruins, o que eu vou ficar pensando? Nossa, essa cidade tem muito assalto, essa cidade tem muito isso. Vai me gerando um medo, uma insegurança dentro de mim. Fico reativa, desconfiada das pessoas e por aí vai. Né? E aí, e se você, tá bom, tem tudo isso, mas vamos olhar pra cá? Nossa, olha aqui o tanto de gente. Gente, olha aqui esse povo aqui fazendo coisa lá na creche, olha que bonito. Nossa, olha isso aqui, essa bondade. Nossa, olha que legal isso aqui. Tem muito mais gente boa do que ruim, mas é muito mais. Sim, eu não tenho dúvida. Né? As pessoas ruins são minorias. É verdade. E aí você vai olhando para onde você quer que cresça. É o que eu falo. Olha para onde você quer que cresça. Foca no bom. Gente, eu vou parar de assistir essas coisas de crime por um tempo. Vamos ver se eu vou ficar mais calma. Tudo a gente tem que fazer teste nessa vida, né? Teste com a gente mesmo. Mas cada coisinha micro... faz diferença. Tem até naquele livro, acho que é no Hábitos Atômicos, ele conta a história de uma equipe de ciclismo da Grã-Bretanha, eu acho, não lembro, não sei de onde não. E aí essa equipe não ganhava nada. E nem as bicicletas queriam patrocinar eles, porque eles eram muito ruins. Aí entrou um técnico e aí ele começou a atuar nas micro coisinhas. Então, assim, vamos trocar o banco por um banco mais confortável. Vamos contratar um cirurgião para os atletas aprenderem a lavar as mãos corretamente para pegar menos gripe, menos doenças. Vamos usar um short que faz uma compressão e que garante a temperatura. Então, foram várias coisinhas pequenininhas que eles foram transformando. O pneu da bicicleta, vamos dar uma aderência. Aí, no fim, soma tudo isso, dá um resultado imenso. Então, às vezes, você pensa assim, só isso não vai fazer diferença, mas faz. Porque tudo é empilhado. Né? Então, uma coisa que você faz hoje, amanhã, isso é empilhado. Então, daqui 5 anos, é muito que você já caminhou, muito que você já fez. E aí, a gente se observar e mudar cada micro coisinha na gente mesmo, no nosso dia a dia, nos nossos hábitos. Então, na hora que acordar, eu não vou acordar e pegar meu celular e ver o que aparece. Porque eu sei lá o que vai aparecer. Pode ser que apareça uma coisa ruim. E pode ser que me gere um sentimento ruim. E aí eu vou começar meu dia com esse sentimento ruim. Então, não. Quando eu acordar, o que eu vou fazer? Eu vou respirar, eu vou imaginar como que vai ser meu dia, eu vou profetizar um dia maravilhoso, vou já organizar mentalmente as minhas reuniões, como que eu quero que elas fluam, né? Que tipo de resposta que eu quero da pessoa que eu vou conversar. Então, tudo mentalmente. Isso já vai organizando, já vai criando, para que você tenha um dia maravilhoso. Aí, no outro dia, a mesma coisa. Aí, de repente, você tem uma semana maravilhosa. Aí, de repente, você tem um mês maravilhoso. E aí, você vai ter uma vida maravilhosa. Claro que sempre vão estar acontecendo coisas, né? A todo momento, em volta. E aí, é o que você falou do ambiente. Mas será que você é calma por causa do ambiente? Mas a gente precisa estar acima do nosso ambiente. A gente não pode depender do nosso ambiente. Então, tá em guerra tudo aqui ao meu redor, mas eu estou em paz. Quando eu te propus essa conversa, eu até falávamos aqui de bastidores e por que eu propus isso para você.
foi muito no sentido de que leveza, bondade, calma não são fraquezas, pelo contrário. Eu vejo tudo isso como uma extrema força, porque uma força muito grande, porque é muito mais fácil você ir com o resto, né? Porque as situações, a vida é desafiadora, as coisas são difíceis mesmo, ganhar dinheiro é difícil, lidar com cliente é difícil, encarar trânsito, vamos colocar de coisas pequenas, fora as macro, né? Assim, se a gente olhar para o difícil o tempo todo, se encarar tudo como difícil, nossa, fica insuportável. Então, sim, tem coisas que a gente tem mais dificuldade, né? E eu citei algumas das minhas aqui, de lidar com elas de forma mais leve, mas que o ideal é essa busca pela leveza de forma geral, né? É ser leve, não estar leve ou levar com leveza isso ou aquilo. E é essa inteligência que eu enxergo nisso, sabe? É essa força que eu enxergo nisso, porque é a despeito de tudo que acontece. E você está falando... desculpa, eu te interrompi, né? Não, é uma conversa. Você estava falando que é difícil o trânsito e tal. E é difícil isso ou aquilo, né? E eu sempre falo, quando alguém fala assim, isso é difícil, eu falo, não fala que é difícil. Não fala. O Tony Robbins, ele usa um termo que chama vocabulário transformacional, que é a forma com que você fala, você define, né, aquela situação, você utiliza a palavra, é a forma com que você significa aquilo dentro de você. Então, por exemplo, uma certa pessoa viajou, né, com os filhos, tal, foi pra Disney com as crianças pequenininhas e tal. E eu, e aí, como é que foi a viagem? Ele, nossa, foi muito cansativo. Aí, na minha cabeça, eu já pensei, nossa, ele definiu uma viagem, que deve ter sido super legal, maravilhosa, como cansativo. E se ele ficar repetindo isso para muita gente, a viagem vai ter sido muito cansativa. E se a gente falar, isso aqui é difícil, nossa, isso é difícil demais, isso é difícil, a gente vai estar significando aquilo sempre como difícil. Então, a gente tem que facilitar a nossa vida. E usar metáforas que nos ajudam. Então, a gente tem que ampliar nosso vocabulário, né? E descobrir palavras que a gente possa utilizar que deixam as coisas mais leves. Aí o Tony Robbins cita um exemplo no livro dele, que ele chegou cansado, depois de não sei quantas horas, 20 horas de voo, chegou no hotel, o quarto dele não achava o quarto, e o atendente fazia assim, bem devagarzinho. Gente, é o tipo da coisa que acontece comigo com muito E aí ele tava, ai meu Deus, já muito estressado, e aí ele foi, olha, ele falando pro atendente, né? Essa situação tá me deixando um tanto quanto desgostoso. E aí, quando ele falou isso, todo mundo caiu na risada. E aí, uma coisa que tava, assim, super estressada, ficou legal, leve. E aí, arrumou o quarto, deu tudo certo. Então, ele poderia ter ficado bravo, falado um monte de coisa ruim. E aí, ele usou uma palavra que não é tão utilizada assim. E ficou leve, sabe? Então, às vezes, a gente precisa transformar a forma com que a gente fala, com que a gente pensa e com que a gente define as situações. E a gente pode, inclusive, até ressignificar situações anteriores, para que elas não tenham aquele peso dentro da gente. Adorei. Adorei. Ficaria aqui até depois de amanhã. É bom, eu amo conversar sobre isso também. Mas o nosso tempo aqui é limitado. Mas eu adorei o jeito... Eu não quero colocar mais uma fala, porque eu acho que você encerrou de forma brilhante. Muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço, foi bom demais, amei. E eu, que conhecia a Érica arquiteta, que eu vou ler aqui agora, inclusive, para apresentá-la direitinho, como você colocou para mim, porque eu te pedi... eu não imaginava tudo isso por trás, né? O conteúdo que você tem feito com relação a isso, assim, disseminando, né? E que foi muito interessante, que eu achei foi que eu te chamei para falar disso antes de saber. E aí, quando você falou, qual o perfil que você segue? Eu nem sabia do outro e eu não sabia de quase nada sobre a sua busca, como é que você enxerga, que você lê, o que você estuda. E é muito legal. Obrigada, eu amei. Tem sido muito rico. Obrigada. Foi maravilhoso. Eu que agradeço. Érica Gomes Adorno Montalvão,
Arquiteta desde 1999, com atuação em projetos residenciais, corporativos e comerciais. Pós-graduada em Light Design e atualmente se dedica ao estudo da neuroarquitetura, trazendo uma abordagem mais humana e conectada ao bem-estar nos seus projetos. Há 7 anos ampliou sua jornada para além da arquitetura, mergulhando no desenvolvimento pessoal, mudança de mindset, vendas e marketing. Foi mentora de arquitetas e hoje prepara um novo projeto que une sua experiência profissional com sua paixão por ensinar e inspirar pessoas a se desenvolverem. E você vai contar pra gente quando sair do papel esse projeto, tá bom? Pode deixar. Então tá, muito obrigada. Foi ótimo. Tchau, gente. Obrigada a vocês mais uma vez pela audiência. Espero que tenha sido tão bom pra vocês quanto foi pra mim, pra nós. Um beijo, até a próxima.